Oi, 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 gente boa de Deus. Nós estamos aqui no primeiro programa Caio Responde, só lembrando que você tem muitos lugares de respostas no curso de muitos anos respondendo. Se você entrar no meu blog caiofá.com.br e for lá na lupinha, você tem milhares de respostas. Você pode fazer a pergunta que você quiser, você vai encontrar a resposta. O segundo ambiente, aonde você também tem muita resposta, é o ambiente onde nós estamos, no YouTube. Tem quase 25 mil vídeos aí com respostas, a maioria deles com respostas. E quando não são respostas, são exposições, como eu fiquei 3 anos fazendo de Mateus, enquanto eu vou explicando o Evangelho, vou respondendo um monte, milhares de questões que você carrega no coração. Tem muita gente lúcida pegando e lendo Mateus e vendo o que eu falo, e tirando dúvidas e crescendo rápido na consciência. Isso é só uma introdução para eu responder logo a nossa primeira pergunta de hoje, que vem de uma pessoa querida chamada Sandra. E ela me pergunta o seguinte: como vencer o medo da morte? O medo da morte é praticamente algo instintual nos humanos, assim como nos animais, assim como em qualquer ente que tenha algum tipo de responsividade visível. Mas também, até mesmo hoje em dia, a gente sabe que as plantas detectam perigo contra elas. E há uma quantidade enorme de trabalhos científicos, documentários, livros mostrando como todo ser vivo quer continuar vivendo. E todo ser vivo precisa de um outro ente correspondente à sua natureza, só que de maneira inferior, para dele se alimentar e continuar vivendo. E não há nenhum choque de natureza moral ou ética na criação, porque uns comem os outros, a gente também come o que nos seja teoricamente inferior, em termos vegetais, leguminosos e animais. A gente cai em grande catástrofe pessoal, psíquica e espiritual, é quando a gente parte para o canibalismo, para a antropofagia, para querer comer o outro. Mas a reação de dizer eu não vou me entregar à morte é o que há de mais natural. Segunda coisa é que o escritor da Epístola aos Hebreus, no Novo Testamento, chama a morte presente, latente no ser humano de fobia da morte. E diz que a fobia da morte gera escravidão na maioria dos humanos por toda a vida, esse medo fóbico da morte, porque ele te põe numa contagem regressiva. A cada dia é um dia mais próximo da morte. E aí, quando o indivíduo existe apenas entre o berço e a sepultura, essa é a única vida que ele julga possuir, essa entre o bercinho onde ele nasceu e o lugar onde ele vai ser sepultado e não existe mais nada. E no meio disso tudo, essa resposta instintiva de autopreservação e de fuga da morte faz com que muita gente, e eu não seria exagerado em dizer que a maioria esmagadora das pessoas altera o seu modo de enxergar, de valorar o significado das coisas, da vida, do próximo, das atividades que realiza, do significado do casamento, da família, dos filhos, dependendo desse tipo de fobia da morte. Tem aquele tipo de fobia da morte que gera uma angústia paranoica
de cuidado, aí você quer cuidar dos seus, cuidar, e como se sem você todo mundo fosse se perder. E aí é uma angústia paterna, materna que a gente encontra muito comumente. Como também você encontra outra expressão da fobia da morte, como eu já disse, como contagem regressiva que faz você cair numa volúpia existencial de querer ter tudo, provar tudo, lamber tudo, sentir tudo, porque você vai morrer, então você vai ficar impotente. Então, antes que eu fique impotente, eu vou usar toda a minha potência, e todas as minhas potências, e todas as minhas capacidades, em todas as direções. Eu vou entrar em todos os lugares, eu vou botar a cabeça em todos os buracos, eu vou testar todas as coisas, eu vou sentir todas as sensações. E no fim, você vira uma pasta, um indivíduo totalmente amorfo, um molusco, um invertebrado do ponto de vista da natureza do caráter, da consciência. Tem também aquele medo da morte que decorre do modo de morrer. Eu encontro pessoas que dizem, não, eu nem tenho medo de morrer, mas eu tenho medo do modo de morrer. Se vai demorar muito, se eu vou ficar aleijado um tempo sem poder me comunicar, parado, só assistindo a vida, sem voz, sem vez, sem expressão. Disso eu tenho pavor. E essas e 10 outras grandes causas do medo da morte, eu listei num curso meu, que está presente aí no caiofabio.com.br/cursos, onde se você escrever aí você cai nesse ambiente, do medo da morte. Medo, o que é o medo? Aí dentro, se você clicar nesse banner, você vai me ver falando sobre os diversos medos enquanto eu apresento o curso para você. E você pode pedir o seu agora mesmo no caiofabio.com.br/cursos. E aí você vai ter uma quantidade enorme de outras coisas. Mas para concluir, olha aqui para mim, para concluir, deixa eu te dizer o seguinte: Jesus matou a morte e nos ensinou a quem nele tem a fé, àquele que nele, por ele, para ele viva, que a gente não tem mais esse lugar, esse interregno presente na nossa vida para a morte. Ele diz, aquele que crê em mim já passou da morte para a vida, já passou. Ele também diz que ele é a ressurreição e a vida e garante, aquele que crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá, e todo aquele que esteja vivendo e crê em mim, saltará e não morrerá eternamente, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Como ele disse ao homem que estava ao lado dele na cruz, sem boas obras, sem batismo, sem igreja, sem dízimo, sem oferta, sem piedades religiosas, estava ali do lado dele. E olhou e reconheceu Deus nele e disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus a ele respondeu dizendo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É Paulo quem diz que enquanto no corpo nós estamos ausentes dessa presença físico-gloriosa de Jesus, nós o temos habitando em nós pelo Espírito Santo, mas quando a gente deixa o corpo, o casulo, a gente entra nessa glória, nesse beijo eterno, nesse abraço, aonde a vida vai ganhando desdobramentos e desdobramentos e de novas dimensões, novas percepções, como Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E não são bangalôs num condomínio celestial, ele está falando de dimensões e dimensões e de entradas em perspectivas aonde a consciência se torna crescente, crescente,
e a compreensão sobre o significado da existência, do mundo, dos universos, de nós mesmos, das trilhões e quatrilhões de outras criaturas, daquilo que só Deus conhece como vida e extensão da vida, tudo isso vai estar disponível na continuidade da minha existência e da sua também. Aí você diz, o que eu preciso fazer? Nada. Você só tem que crer. Como diz o Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Aí você fica esperando que o cara ofereça várias coisas e ele diz não. Eu apenas tomarei o cálice da salvação. O que eu darei? Eu não tenho nada para dar. É graça, é bondade, é prazer de Deus me ter nele. Como Jesus disse, pois a minha alegria é que vocês tenham a alegria de ver o amor expresso na sua manifestação absoluta. O amor do Pai por mim e o meu amor manifesto em todas as direções da criação. E aí a gente não está falando de algo que os nossos olhos vão ver, mas é uma apreensão da nossa consciência. A gente vai transcender o olhar, o ouvir, o falar. Tudo isso é do animal mamífero. Nós vamos entrar num estado de consciência aberta, vazada e atravessada, garantida e galardoada no amor de Deus. E nada pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu espero que com essa simplicidade de resposta eu tenha conseguido te ajudar, querida Sandra, em alguma coisa. Aí a Flávia pergunta, por que Deus me deu e deu a outras mães também um filho autista? Por que somos escolhidas? E eu queria dizer o seguinte, um dia Jesus ia entrando no templo, Flávia, em Jerusalém, e havia um homem que tinha nascido cego ali. Ele não ficou cego com 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos, não, ele nasceu. Provavelmente com o globo ocular faltante. Quem olhasse para ele veria aqueles olhos afundados, porque o homem já tinha 40 anos de idade. Já tinha havido muita deformação pela ausência do globo ocular, ausência do globo ocular ou de qualquer outra coisa, mas a gente está falando do globo ocular, muda o formato do seu rosto inteiro. Cada coisa que está aqui na minha face me equilibra para eu ter o contorno de face e de fisionomia que eu possuo. Pois bem, quando eles iam entrando, os discípulos de Jesus viram o homem e perguntaram a Jesus, mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Aí olha a resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Quando Jesus respondeu isso, ele respondeu muitas coisas numa síntese só. Quem pecou era a pergunta. A resposta é nem ele, significando dizer, para quem crê em vidas passadas, que Jesus está tratando essa questão excluindo a ideia de punição de vidas passadas no tempo presente. Porque ele disse, nem ele pecou, ninguém que tenha vivido vidas passadas terá passado pela existência sem erros, equívocos, pecados, compreensões erradas, atitudes equivocadas ou posturas tortuosas. Ninguém. Todos nós somos pessoas que fazemos parte desse rol da total falibilidade. Então, quando Jesus diz, nem ele pecou, é claro, ele não está dizendo, na vida intrauterina ele pecou, por isso ele nasceu cego. Não. Nem tampouco nas primeiras horas de vida ele chorou errado e ficou cego. Não. Isso remeteria essa pergunta para uma vida anterior.
E Jesus diz, não, nem ele aqui em nenhuma outra alternativa mental que vocês tenham para tentar explicar o problema. Não tem nada a ver com o pecado, nem dele, nem dos seus pais. Porque especialmente no judaísmo, mas no cristianismo também, em várias outras religiões da terra, se crê que o pecado dos pais é frequentemente vingado nos filhos. E no judaísmo se diz que até a terceira e quarta geração isso pode acontecer e é interpretado como uma maldição, mas de fato tem a ver com elementos muito mais complexos e que podem ser inclusive interrompidos com luz, com lucidez, com tratamento de consciência, de demonstração e de perdão, e tirando toda a pulsão culposa que às vezes vai intergeracionalmente sendo transferida de pai para filho, daí por diante, criando uma espécie de efeito kármico na postura de uma família. Não, Jesus também não ensina isso. Ele quebra essas coisas simplesmente dizendo, filho, filha, estão perdoados os teus pecados, e acabou. Vai, não peques mais. Vive uma outra vida, começa tudo de novo. Jesus faz resetting da vida humana o tempo todo com graça e com perdão. Então, te respondendo, você tem uma filhinha autista, e eu suponho que seja um autismo daquele nível bem gravoso, porque se fosse um autismo que projeta genialidade, tem autistas que se tornam matemáticos extraordinários, físicos fantásticos, estatísticos extraordinários, com uma capacidade numérica, aritmética incomparável, ou memória fotográfica indizível, ou capacidade de memória. Eu já conheci alguns autistas que eram capazes de cantar todas as músicas de todos os times do Rio de Janeiro, desde a fundação de cada time até o dia de hoje. De escalar os times, desde o primeiro time do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, no curso de um século, por causa do autismo dele. E aí, nesse caso, os pais ficam até orgulhosos. Você não sabe o que é que meu filho faz. Agora, eu entendo que você está falando daquele autismo que dá trabalho extremo, que exige cuidados constantes, e é um peso, muitas vezes, muito grande, apesar de que há uma quantidade grande de autistas que têm um humor bom e uma atitude boa, embora alguns outros, à medida em que vão chegando em determinada fase do autismo, vão ficando muito aflitos e angustiados, e às vezes o ambiente familiar ou o lugar escolar onde se tenta colocá-lo não ajuda. Isso exacerba muito mais a inquietação da criança, de modo que eu queria te dizer o seguinte: não tem nada moral nisso, e também não tem nada divino, teológico, porque a maioria das pessoas que dizem que creem em Deus, creem no Deus da igreja, da religião, do seu pastor, do seu sacerdote, do seu médium, do seu guru, que é um Deus que joga joguinhos, é um Deus que está ali, é um interventor que diz, vamos ver até onde ele vai, até onde aguenta, segura a onda aí que eu vou te jogar uma bola mais pesada. Aí o cara vai, aí Deus, acho que agora ele não vai aguentar não, deixa eu mudar para cá. E que é algo que a gente percebe com extrema clareza quando eu recebo perguntas do seguinte tipo: se Deus existe, Caio, por que ele está deixando essas bombas caírem na cabeça dos palestinos em Gaza? Por que ele não desvia essas bombas? Eu tenho uma posição sobre isso. Deus não tem nada a ver com isso. Quem tem é o Netanyahu, gabinete sionista, radical, fascista, que tomou conta de Israel,
uma mudança na mente da população, que eu conhecia essa população pessoalmente durante dezenas e centenas de vezes de convívios e de viagens para lá, levando milhares de pessoas. E antigamente era um outro povo que morava lá, era um pessoal que nem em Deus cria, mas eram muito mais humanos, eram muito mais generosos, eram muito mais relacionáveis com os árabes e com os palestinos, mesmo tendo havido guerras. Agora, de 30 anos para cá, 40 anos para cá, surgiu um povo lá que, meu Deus, Hitler iria querer ter a adesão deles para fazer as maldades que eles conseguem praticar. São verdadeiros entes de uma Gestapo, de uma SS israelense. E você fica perguntando a Deus? Sabe por que você pergunta tanto a Deus? Porque o teu Deus não é o Deus da liberdade de consciência, que dá a você responsabilidade por suas escolhas, que estimula você a pensar, raciocinar, ter bom senso, sabedoria para escolher certo. Do contrário, você vai viver com as consequências. É um Deus que cria playboys eleitos, que são pessoas diferentes, criaturas extraordinárias. Mas deixa eu te dizer, a maior parte das coisas que acontecem nesse mundo, hoje na Terra, são produção do homem. Você não pode nem acusar a natureza, porque até o que está acontecendo no clima e na natureza, no planeta inteiro, é ação humana, destruindo o Éden que a gente herdou nos últimos 10, 12, 13 mil anos. O planeta virou o melhor que ele já teve, já foi, já ofereceu para qualquer criatura vivente. Aconteceu depois da última era do gelo, veio esse Éden planetário. Ele existe numa harmonia extraordinária. E as catástrofezinhas aqui e ali são sinal de vida. Terremoto é sinal de que o coração da Terra está batendo, as placas tectônicas estão em movimento. Todo movimento que a gente chama de, até nisso, ações de Deus na natureza. Você lê em alguns contratos nos Estados Unidos sobre alagamento de casas ou região, é chamado de ações de Deus. Um negócio pavoroso, não, é ação do clima. Deus criou a natureza e a natureza reage a fenômenos. Ele não fica brincando de tabela periódica ou de soprinho. Agora vamos mandar um tufão para o Texas. Não, são fenômenos. Aí você está dizendo, Caio, você é deísta? Você não crê na intervenção de Deus? Eu creio, mas não creio que Deus brinque de intervir. Você olha para os evangelhos, todo dia havia centenas de pessoas morrendo. E Jesus era a ressurreição e a vida. E você vê que existem 3 ou 4 narrativas de ressurreição nos evangelhos. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Mas todo dia tinha gente morrendo. E era o que? Deus que não estava intervindo bastante, estando Jesus presente? Quando perguntaram a Jesus sobre a torre de Siloé, que tinha caído e matado 18 pessoas que estavam subindo, e todo mundo queria saber se era porque eles eram pecadores demais que aquilo lhes aconteceu, Jesus disse não. Foi um fenômeno físico, botaram mais peso do que a torre aguentava, caiu. Na tentação de Jesus, do pináculo do templo, quando o diabo disse pula, porque os anjos vão te segurar, citando o Salmo 91, Jesus disse não, eu não vou violar a lei da gravidade, não vou brincar com os fenômenos instaurados, instituídos pelo Criador e que fazem parte do cotidiano da existência. Aí o que isso tem a ver com autismo? A mesma coisa que tem a ver com o cego de nascença, com alguém que nasceu com deficiência cardíaca, com alguém que nasceu com algum tipo de deficiência mental numa outra área, ou cognitiva, ou com alguém que nasceu com deficiência visual ou auditiva, como
eu conheço tantas pessoas. Acontece com humanos, com cachorrinhos, com gatinhos, acontece com peixes, acontece com animais da floresta, acontece em todo lugar, mas é que esse culto do homem ao homem, esse antropocentrismo, com essas doutrinas de que Deus está ali jogando para que nada de mal toque na vida e na família do crente, é mentira que não se sustenta em lugar nenhum, muito menos em Jesus e no Evangelho. Aliás, eu estou preparando um curso que eu vou oferecer com a graça de Deus sobre a fé de Jesus, porque muita gente confessa ter fé em Jesus, num Jesus que em geral foi inventado pela religião, que não corresponde ao Cristo nem da história, nem ao Cristo da interpretação teológica dos apóstolos. Mas eu quero oferecer um curso sobre como Jesus cria, ele mesmo. Como ele cria, como ele praticou a fé. Ou vocês acham que ele andou sem fé, esperança e amor? Ele era a síntese da fé, da esperança e do amor. Estava tomado disso. E ele tinha um olhar, porque a fé não é só a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. A fé também é um modo de ver, de interpretar a vida, que é isso que te dói aqui agora na pergunta que fez sobre sua filhinha autista. No seu modo de interpretar a vida, foi dada a você uma fé que leva você a questionar, que é uma coisa que, pela misericórdia de Deus, nunca houve em mim. Porque eu nunca me lembro de jamais, nem criança, ter feito uma pergunta a Deus nem aos céus. Quando meu primeiro filho faleceu, eu me enterrei com lágrimazinhas de saudade, porque eu não tinha ainda nem podido conviver com ele. Ele partiu no primeiro dia de vida. No meu segundo filho, não, já eram 22 anos de vida apaixonada e de vínculo, e doeu, me rasgou, me arrebentou, mas eu não fiz uma pergunta. Está tudo escrito aí no meu blog, caiofabio.com.br. Se você entrar na lupinha e escrever Luke, L-U-K, que o nome do meu filho Lucas era com K, se escrever Luke, para pegar todos os Lucas, Luke, e apertar aí para procurar, você vai encontrar um monte de coisas sobre morte de criança, isso e aquilo, porque me perguntaram sobre meu filho, e eu escrevi muito sobre o que eu estava sentindo durante a passagem do meu filho. Foram algumas dezenas e centenas de textos, nenhuma pergunta, porque morrer faz parte, uns vão antes, outros vão depois. E fraqueza, eu sou filho de um pai que viveu a vida inteira sem a perna direita. E ele se superou em tudo. Eu tenho aqui no Caminho da Graça, muitos de vocês conhecem o Junoca. Meu Deus, ele nasceu com paralisia cerebral e outras deficiências que não permitem falar sequer. A esposa dele que o entende e o interpreta. Mas ele casou, ele faz palestras através dela, ele fala, ninguém entende nada, mas ela interpreta. Ele escreve com as mãos dela, ele dita, ela entende e interpreta. Eles transam e ela diz que ele é extremamente ávido sexualmente falando, transam muito, ela tem muito prazer. Mas ele não consegue mexer absolutamente nada, nem mão, nem pé, nem coisa alguma. Mas eu também nunca o vi deprimido, querendo morrer, tirar a vida, reclamando de coisa alguma. Tem uma graça de alegria que entrou no coração dele, que eu não vejo a maioria dos atletas terem ou possuírem. De modo que no fim é aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 aos Coríntios, no capítulo 10, quando ele diz que ninguém é tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, com a tentação, com a dificuldade, com a tribulação, Deus nos provê elementos interiores
para que a gente consiga suportar, vencer, superar, melhorar, ir adiante, se desenvolver e a própria pessoa em questão, no caso sua filhinha com autismo, se tornar uma autista bem-humorada, bem tratada, bem cuidada, com sensibilidades que ela possa alcançar. E hoje em dia tem um amigo meu que está oferecendo um projeto chamado CogniVox, que foi criado pela esposa dele, a Fabiana. Ele é o Carlos Moreira, é mentor no Caminho da Graça, e que está sendo distribuído aí pelas escolas do Brasil inteiro, e para os pais aprenderem a lidar com filhos com deficiência cognitiva, incluindo, sobretudo, o autismo. Então eu vou pedir para o pessoal botar o contato do Carlos Moreira aqui, do CogniVox, quando você assistir esse programa, para que vocês todos possam fazer contato e receber, melhorarem a qualidade de vida dos seus filhos com alguma deficiência cognitiva. Mas não é eleição para nada, filha. Aconteceu e você faça o melhor que você puder com o acontecido. O resto é especulação falsa, mentirosa e falaciosa. É doutrinarismo mentiroso para produzir falsas consolações. Jesus não ensinou assim e eu só o repito na vida. Tem mais uma pergunta aqui que vem do Felipe. Jesus morreu por todos mesmo ou só pelos escolhidos? Eu ouço isso desde antes de me converter. Porque eu nasci num berço presbiteriano e católico, ouvindo papos dos dois lados. Mas desde pequeno, que esse negócio de eu sou de Jesus porque eu fui escolhido por ele para ser dele, agora você eu não sei se ele escolheu você. Isso me gera uma revolta desde que eu era garoto. Na adolescência, então, era uma pergunta que me dava vontade de espancar o perguntador. E depois que eu me converti, passou a ser uma coisa que me cansou, porque me deram logo para ler as Institutas de Calvino, e eu ganhei uma quantidade enorme de comentários bíblicos do Novo Testamento, praticamente quase todos os livros que ele comentou eu tinha ali, e comecei a ler um monte de outros calvinistas reformados e alguns desses fatalistas que dizem que a cruz foi levantada apenas pelos eleitos. Quem não é eleito não tem salvação. Então, para que Deus levantou a cruz se ele já tinha eleito os salvos pela força do arbítrio dele que declarasse todos os que ele queria salvos e pronto, salvos estariam. E eu passaria a tratar esse Deus como eu trato o diabo. Eu seria o pior inimigo de um Deus assim. Eu sou inimigo de um Deus assim. E eu vejo uma garotada aí que não sabe nada da vida. Nunca viu a dor, o sofrimento, não avalia a conjuntura e a condição humana, as possibilidades e as impossibilidades, o que tiveram, o que não tiveram, onde viveram, como viveram, o que lhes faltou na existência. É quase que óbvio que um indivíduo que tenha vivido naquelas circunstâncias haveria de apresentar aquele produto de vida que nem sempre é do melhor tipo. Tem alguns que miraculosamente escapam da sua própria história e são figuras que se tornam exemplos positivos para outros depois. Mas eu vejo esses meninos que ficam só lendo ali o texto grego. Olha, no grego está aqui escrito: ele vos deu vida estando vós mortos. A palavra morto aqui em Efésios 2 é a mesma palavra que designa necrópsia, um corpo necrosado, ou um corpo apodrecido. Então você estava morto. Como é que você morto pode ser salvo?
Se todos estávamos mortos em delitos e pecados, os eleitos também. E se todo morto não consegue entender nada, os eleitos mortos também não. Então tem uma contradição de termos no processo em si e uma complexificação da natureza absolutamente fascista. É uma doutrina fascista, supremacista, ariana, nazista, espiritualmente falando, que eu abomino. A cruz é para todos. E Paulo diz em Romanos 6 que se o pecado de Adão tiver sido maior do que a graça do amor inclusivo de Deus em Cristo Jesus, a cruz saiu perdendo. Leia Romanos 6. Assim como em Adão todos morreram, a conclusão é que em Cristo Jesus só não vive quem não quer, mas a chance de viver é dada, não por oralidade de fala missionária, mas por segredos de Deus no coração, de quem está longe, de quem nunca ouviu, de quem nunca ouvirá e de quem nunca saberá. E Deus é livre para se comunicar e vem um cara de visão calvinista, no tempo em que noção de espaço-tempo era linear. Então a própria tese calvinista é pauperíssima do ponto de vista da ciência da física, da mecânica quântica, da noção de tempo, porque é tudo linear. Então Deus sabia antes, por isso é que Ele te determinou para uma coisa ou para outra. Aí, como Ele sabia antes que você ia ser um cara legal, Ele te elegeu antes pela presciência para você ser. Isso se você seguir a linha petrina do desenvolvimento do raciocínio. Se você pegar e manipular Paulo nessa direção, não, você era um perdido e Ele pegou você, trouxe você, é um arbítrio dele e os demais estão lascados mesmo. Então, é esse Deus que eu digo é o diabo, e contra ele eu me levanto. Porque, sinceramente, eu preferiria morrer sendo eu, pecador como eu sou, com o coração que eu tenho, do que ser esse Deus de perversidades de natureza fatalista que vem sendo divulgado a vocês outra vez e outra vez e outra vez na internet por meninos que mal sabem limpar a bunda. Me desculpem a franqueza, não sabem nada de vida e ficam fazendo exegeses da morte. Eu abomino tudo isso, mas o que eu tinha a falar, respondendo a você no dia de hoje, eu deixo respondido aqui. Agora, não esqueça que nós estamos aqui com um grupo de pessoas trabalhando comigo. Eu não faço nada sozinho. Então tem os Pixies passando aí. O primeiro Pix é um Pix pessoal, meu e da Adriana. Foram alguns amigos que pediram para a gente fazer isso. E eu fiz. E eu confesso que tem nos ajudado. Tem nos ajudado a viver, a pagar as contas e tudo. Eu agradeço de todo o coração. É um CPF, Caio e Adriana. E tem um outro Pix, que é do meu ministério, que você está vendo passar aí, é um CNPJ, e é com ele que a gente compra a câmera, já tem 2 câmeras. Hoje eu estou gravando aqui só com 2 câmeras, porque tem 2 outras que quase pifaram. A gente está tentando comprar novas. Aí eu preciso que você ajude o ministério a pagar o salário dos que trabalham comigo, distribuem tudo isso para todo lugar. Então, ajude, está aí. E é com você agora. E eu agradeço de todo o meu coração, pedindo que o Senhor Jesus se derrame em luz, em graça, em lucidez, em compreensão, em discernimento e em pacificação no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Até a próxima, com a graça de Deus.